Olá, meninas. Nossa aula de hoje, então, é sobre doença de Alzheimer e depressão nos idosos. Vamos lá? Então, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença que é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, ou seja, afeta a memória do idoso, né? Comprometendo aí progressivamente as atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença de Alzheimer é uma forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. Ocorre perda, então, progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamentos abstratos. Então, compromete toda essa parte de cognição, né, e de memória do idoso, onde aí ele já não consegue mais lembrar-se das situações imediatas e logo vai comprometendo também a linguagem e o raciocínio da pessoa afetada por esta doença. No Brasil, os Centros de Referências do Sistema Único de Saúde, o SUS, oferecem tratamentos multidisciplinar integral e gratuito para pacientes com Alzheimer, além de medicamentos que ajudam a retardar a evolução dos sintomas. A gente sabe que uma vez que essa doença afeta o idoso, ela é de tratamento paliativo, não tem cura, né? Então aí para amenizar, para melhorar aí a qualidade de vida do idoso, oferece então tratamentos gratuitos pelo SUS. Em geral, o primeiro aspecto clínico é a deficiência de memória. Então, a gente já consegue identificar se o idoso está tendo essa doença logo com uma deficiência de memória recente, né? Enquanto as lembranças remotas são preservadas até um certo estágio da doença, ou seja, ele lembra passado e hoje, presente, ele já não consegue lembrar-se mais. Além das dificuldades de atenção e fluência verbal, outras funções cognitivas deterioram à medida que a patologia evolui. Entre elas, a capacidade de fazer cálculos, a capacidade de usar objetos comuns e ferramentas. O grau de vigília e a lucidez do paciente não são afetados até a doença estar muito avançada. A fraqueza motora também não é observada, embora as contraturas musculares sejam uma característica quase universal nos estágios avançados da patologia. Os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer, porém, devem ocorrer em modo integral, ou seja, essas pessoas, esses idosos, precisam ter o tratamento, a assistência em tempo integral, né? Já que eles não se lembram em situações agora imediatas, né? Cuidadores, enfermeiros, outros profissionais e familiares, mesmo fora do ambiente dos centros de referência, hospitais e clínicas, podem encarregar-se de detalhes relativos à alimentação, ambiente e outros aspectos que podem levar à quantidade de vida dos pacientes. Pessoal, quando o idoso tem essa doença, ele tem a memória afetada, né? Agora, o hoje. Então, assim, ele esquece de tomar banho, ele esquece de comer, ele esquece do que ele tem que fazer agora. Então, assim, precisa de vigília, precisa de assistência em tempo integral desses idosos, né? Eles não conseguem mais ter autonomia sobre sua vida, já que eles têm a perda de memória ali progressiva. Sair na rua sozinha, isso não pode acontecer, já que eles não lembram onde moram, e aí o risco de perder-se é muito efetivo, é muito evidente de que ele não consegue voltar mais para sua casa. O que, então, causa o Alzheimer?
A causa ainda é desconhecida. Vamos ver um pouco, então, sobre os estágios, as fases do Alzheimer. Nós temos 4 estágios, que é a forma inicial, o estágio 1, são alterações de memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais, né? Então, ele não lembra do que ele está fazendo, do que eles têm que fazer hoje e agora, né? Estágio 2, que é a forma moderada, dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Ele já aí apresenta agitação e insônia. Esse é o estágio 2, moderado. O estágio 3, que é a forma grave, resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer, deficiência motora progressiva. Esse estágio é muito complicado, é muito grave, né? Já que aí ele perde, ele tem inapetência, ele tem resistência, né? Ele tem incontinência, e aí essa fase é bem complexa para o idoso. Já o estágio 4, que é o estágio terminal da doença, aí o paciente já fica restrito ao leito, dor à deglutição, infecções intercorrentes, né? Aí o paciente já chega numa fase que não tem mais o que fazer por este paciente e sim cuidados paliativos, tá certo? Então, essas são as fases aí do Alzheimer, ok? E quais são os sinais e sintomas? O primeiro sintoma é o mais característico do mal de Alzheimer, é a perda de memória. Então, se você perceber que seu paciente, ou mesmo o seu familiar, está tendo perda de memória recente, isso já é característico de sinal e sintoma do Alzheimer. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves, como a perda de memória remota, ou seja, dos fatos mais antigos, bem como a irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no tempo e espaço. Esses são os principais sinais e sintomas do mal de Alzheimer. Nós temos mais alguns aqui, vamos dar uma lida. Falta de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes, dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, dificuldade para dirigir e encontrar caminhos conhecidos, dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais, irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento. Tá? Esses são alguns sinais e sintomas do mal de Alzheimer. E o diagnóstico do paciente que apresenta problemas de memória baseado na identificação das modificações cognitivas específicas. Exames físicos e neurológicos cuidadosos acompanhados de avaliação do estado mental para identificar os déficits de memória, de linguagem, além de percepção de espaço. Então, o diagnóstico é bem minucioso, não é um diagnóstico fácil de se fazer, né? É o médico quem diagnostica o paciente, não é o enfermeiro. Então, tem que ser acompanhado aí gradativamente para poder estar fazendo esse diagnóstico preciso, tá certo? O tratamento, como eu disse para vocês, pode ser medicamentoso, né? E os pacientes têm à disposição a oferta de medicamentos capazes de minimizar os distúrbios da doença, que devem ser prescritos pela equipe médica. O objetivo do tratamento, então, é também propiciar a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária, ou modificar as manifestações da doença como um mínimo de efeito adverso. Então, a gente sabe que aí é paliativo para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Então, nós temos aqui alguns fármacos tratados da doença, a donezepila, galatamina, rivastigmina e memantina. Esses são alguns medicações tratadas aí na doença do mal de Alzheimer, tá?
Vamos falar um pouquinho agora sobre a depressão idosa. A gente sabe que isso é bem frequente entre eles, já que ali nessa fase eles acham que eles são uma fase de inutilidade, onde eles não fazem mais as suas atividades como faziam anteriormente, eles acham que é roubado ali a sua autonomia, e acaba que esses idosos entram numa fase de depressão muito evidente entre eles. A depressão é um transtorno mental mais comum, acomete de 10 a 12% dos idosos, com maior prevalência em que residam em instituições de longa permanência. Por que será, pessoal, que os idosos que residem aí em instituição de longa permanência, a tendência é muito maior à depressão? Porque eles são retirados do leito da família, né? E eles acham que eles são julgados, são desprezados, enfim, por conta dessa situação toda, a depressão muito mais evidente entre essa população que vive dentro de casa de repouso. A depressão se diferencia da tristeza por ser persistente. Dura semanas, meses ou anos. Então, assim, hoje eu estou triste porque me aconteceu uma situação e me deixou triste. Amanhã eu estou bem, estou ótima para ir trabalhar, estudar, enfim. A depressão não, né? A depressão ela pode durar meses, anos, e é uma angústia que o paciente sente, né? E aí ela pode intervir na vida social, profissional e na saúde do paciente. É uma forma mais grave. A tristeza é diferente de depressão. Em idosos, a depressão assume formas mais discretas, desde modo, podendo ser confundido com outras doenças ou até mesmo considerado um aspecto habitual do envelhecimento. Pelo fato do idoso ficar mais reservado, né, ter ações menos bruscas, ou seja, aí mesmo os familiares acham que isso é por conta do envelhecimento, que é normal, é comum, e muitas vezes não é, né? Eles têm dificuldade de falar dos seus sentimentos, de falar que está triste. Ninguém vai no consultório do médico para falar que está triste. Isso é uma situação muito difícil para o paciente. Idosos com depressão acabam utilizando mais o serviço de saúde e logo consomem mais medicamentos, né? A dificuldade diagnóstica pode se dar devido ao idoso não estar acostumado na consulta e dizer que está triste. Quem é que vai ao médico numa consulta falar que está triste? Né? A outra questão está relacionada à família. Quando vê o idoso quieto num canto, sem vontade para fazer as coisas, costumam pensar que o comportamento é normal do envelhecimento. E muitas vezes não é, né? E isso que tem que ser observado. Então, quais são os sinais e sintomas aí da depressão, né? Humor deprimido, com menos frequência e intensidade, ou seja, menos tristeza. A anedonia, que é uma perda de capacidade de sentir prazer, é muito comum. Pode ser evidente que o idoso abandonou as atividades que antes costumava fazer, ou seja, se aquele idoso estava acostumado a ir fazer sua yoga, sua ginástica matinal, e ele deixa de fazer isso bruscamente, logo é um indício de depressão, né? Como ir à igreja, bordar, cuidar do jardim, ou de animais, receber ou fazer visitas. Ansiedade mais frequente, impaciência injustificada com os filhos e netos, irritabilidade, mau humor. Aí logo vem um comentário, né? Ô, velho ranzinza. Na realidade pode estar deprimido, a gente tem que observar, né? Sintomas melancólicos, hiporexia, que é a perda do peso mais frequente, insônia mais frequente, que é excesso de sono, insônia mais frequente, que é excesso de sono, hipocondria, supervalorização dos sintomas físicos, com o aumento da procura do serviço de saúde e consumo de medicamentos. São os comuns queixas injustificadas de falta de energia, desânimo, tonteira e dor no corpo. Retardo psicomotor mais frequente, apatia, perda de iniciativa, pobreza, lentidão de fala, dificuldade para tomar decisões. Queixas cognitivas frequentes, queixas de memória, na maioria das vezes provocada por dificuldade de manter a atenção focalizada na atividade que realiza. São alguns aí sinais e sintomas de depressão, tá? O tratamento é educar o paciente e a família, é um aspecto fundamental do tratamento de depressão. Depressão é um diagnóstico dos tempos modernos, aos quais muitos idosos não estão acostumados. É importante esclarecer que a doença não é uma fraqueza de espírito, mas se origina da combinação de fatores hereditários, ambientais, como a viuvez, por exemplo.
e pessoais, modificações na quantidade de neurotransmissores e seus receptores, e que o medicamento atuará somente neste último fator. Portanto, encorajar a realizar atividades físicas, sociais, engajar a família também poderá contribuir para o tratamento. A maioria dos casos de distimia e vários casos de depressão leve respondem bem à psicoterapia, isoladamente, associada aí ao tratamento farmacológico. Muitas vezes esses idosos eles têm que fazer uso de medicação. A psicoterapia breve com ou sem a família, dirigida para algumas questões objetivas, podem contribuir para encaminhar melhor alguns conflitos entre as gerações que se residem no mesmo domicílio. Então a gente tem que também trazer a família para esse tratamento que é fundamental. Não adianta nós apenas fazendo o trabalho, a família tem que fazer a parte dela também. Tá? O uso de medicamentos é imprescindível nos casos moderados, já os pacientes com clara ideação suicida, como os que já tentaram o autoextermínio ou compraram uma arma, um veneno, e aqueles com sintomas muito graves que se recusam a alimentar ou ingerir líquido com sintomas psicóticos, deverão ser encaminhados à geriatria ou psiquiatria. Esses pacientes mais graves que tem pensamento suicida, que compram veneno, eles devem ser encaminhados aí ao psiquiatra, que aí tem uma atenção especializada, né? Tudo bem? Pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula.